essa aula posteriormente. Beleza, pessoal, agora está gravando então. Vamos iniciar então o nosso conteúdo da aula de hoje, conforme nosso cronograma, né? Eu espero que vocês tenham feito a maior parte dos exercícios da lista 1 e 2, tá? Nós tivemos aí 2 semanas só para resolução de exercício, basicamente, principalmente a semana passada, que foi uma aula assíncrona, somente para resolução de exercícios. E vamos dar prosseguimento aqui ao conteúdo, estudando hoje estruturas da linguagem C, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, a aula de structs e os exercícios já estão ali no SIGA. Essas aí que vocês estão visualizando aí na tela de vocês. Provavelmente, durante a aula, eu vou escutar um barulho aqui, e aí eu sei que é alguém entrando na reunião, então eu vou autorizar ela, talvez interrompa rapidamente. Bom, já temos bastante gente, tá bom. Né? Vamos lá, então. Pessoal, nós até agora conseguimos programar de uma maneira bem básica, né? Eu acho que alguém está com o microfone aí, só para avisar, tá bom? Então, assim, a gente consegue programar de uma maneira bem básica, e aí, o que acontece? Acho que é o Jonathan que está com o microfone aberto, só para te avisar, Jonathan. E aí, o que acontece? Existem alguns recursos que nos auxiliam bastante no mundo da programação, tá? Um desses recursos são as estruturas de dados heterogêneos. O que é isso, pessoal? É o seguinte, até o momento vocês já sabem programar com vetor. Todo mundo aí provavelmente já trabalhou com um vetor. O que é um vetor? Vetor é uma variável que recebe um nome, ela possui diversos valores dentro dela, e esses valores são acessados linearmente por meio de um índice, que começa em 0 e termina no tamanho do vetor, menos 1, certo? A mesma coisa a matriz também, só que a matriz, ela tem 2 índices, que convencionalmente nós chamamos de linha e coluna. Então, o que acontece? É importante e a gente ter o conhecimento, até porque diversas outras linguagens de programação usam essas estruturas, do recurso de structs, tá? Que são estruturas de dados heterogêneos, ou seja, como eu guardo em uma variável diferentes tipos de dados. O que são esses diferentes tipos de dados? Por exemplo, vetor. Vetor você guarda uma lista, né, diversos valores inteiros, somente. Se eu quiser guardar um nome num vetor que tem números inteiros, eu não posso. Se eu quiser guardar um float num vetor de inteiros, eu não posso. Um double, eu não posso. Se eu quiser guardar um caractere num vetor de doubles, eu não posso. Eu não consigo misturar esses tipos de dados. E as structs permitem nós fazermos isso, tá? Então, é bem interessante esse conteúdo, porque esse conteúdo, ele é precursor, vamos dizer assim, não seria bem precursor, mas é um precursor da orientação objeto, do paradigma orientado objeto. O paradigma orientado objeto é uma forma, né, é uma maneira de programação mais atual, utilizada em muitas linguagens hoje, e a maioria dos sistemas hoje são construídos por meio do paradigma orientado objeto. Ah, professor, mas por que a gente está estudando linguagem C e o paradigma estruturado? Porque o paradigma orientado objeto utiliza 90% dos conceitos dos estruturados, tá? Do estruturado. E o paradigma orientado objeto, ele tem coisas a mais. Mas o que você aprende no paradigma estruturado, você também aplica no paradigma orientado objeto, ou seja, a base aí da programação, né? Primeiro veio o paradigma estruturado, o imperativo, e depois veio o paradigma orientado objeto. Então, vamos lá. Pessoal, eu vou ver se eu tiro aqui minha tela. Não sei se fica melhor para você se eu remover minha tela aí, fica maior Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se melhora aí para vocês. Assim, ó. Eu acho que fica melhor assim, né? Provavelmente meu slide deve ficar bem maior aí. Olha, eu poderia entrar na minha reunião aqui para ver como é que fica, né?
Deixa eu entrar na minha reunião aqui, pessoal. Eu tenho curiosidade para saber como que ficam aí, como que fica aí com vocês essa parte de visualização. Quando eu abro minha câmera, se diminui o se diminui a tela a minha tela, que eu estou dando aula, ou não. Deixa eu ver aqui, que eu já consigo ver que daí eu entro na minha própria reunião, e boa, eu visualizo, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Eu estou entrando na minha aula. Que legal. Pronto. Legal. Vocês estão vendo só a minha tela aí, perfeito. Que chique, hein? O Google é foda. Tudo bem. Eu não sei nem sair dessa parada aí. Pronto, isso aí. Desculpa então, pessoal, vamos lá. Então é o seguinte, nós vamos aprender o paradigma estruturado, certo? Então, nós vamos primeiro... Professor? Oi, pode falar. Daí, como você entrou, o teu microfone fica aberto, fica dando retorno pra gente. Uhum. Eu saí já, dá uma olhada aí. Tá. Será que melhorou? Beleza. Eu só entrei para ver, mas então fica legal assim, dessa maneira. Fica bem maior a tela minha, que a que eu estou apresentando. Bom, então olha só, pessoal. Nós vamos ver uma breve introdução, que eu até já expliquei para vocês uma parte aí. As definições básicas de estruturas, como declarar, como manipular, como utilizar uma lista, né, um vetor de estruturas, e depois alguns exercícios aí, respostas aí. Então é o seguinte, até agora, com vetores e matrizes, a gente consegue agrupar os elementos de um mesmo tipo de dados, seja int, float, double, char, etc. Né? Porém, para a gente trabalhar com mais de um tipo de informação, até agora, o que a gente precisa fazer? Criar diferentes tipos de variáveis, onde cada variável guarda um tipo específico aí de informação. Né? Então, para otimizar isso, nós temos um recurso na linguagem C, que são as estruturas. E com as estruturas, nós podemos criar nossos próprios tipos de dados. Isso. Com estruturas, a partir de agora, em vez de criar um vetor int, vetor de inteiros, eu posso agora criar um vetor de alunos. O que aluno tem de informação? Eu defino. Então, nós vamos definir estruturas de dados, sejam elas quais for, por exemplo, quais forem, né? Podemos ter uma estrutura de dado notebook. O que o notebook tem? Processador, memória, preço, preço de venda, preço de compra, tamanho de tela, tem várias informações. Né? A partir de agora, eu consigo criar o tipo de dados notebook, ou alunos e assim por diante. Então, uma estrutura, pessoal, é um conjunto de uma ou mais variáveis que podem ser de diferentes tipos, né? Podem ser de tipos diferentes, agrupadas sob um único nome, tá? Por exemplo, um ponto no plano cartesiano. Todos vocês aí já devem ter feito vários exercícios onde você tem que colocar um ponto no plano cartesiano. Quais são os dados que um ponto no plano cartesiano tem? Coordenadas x e coordenada y, que seriam dois floats, por exemplo. Né? Então, eu posso ter o conjunto desses dois pontos, dessas duas coordenadas, me retorna um tipo de dado chamado ponto. Ok? Um aluno. O que um aluno pode ser? Bom, pensem na UNILA. Que características que um aluno tem na UNILA para o SIGA? Imagine o sistema do SIGA. O que vocês têm de informação na UNILA? Bom, vamos pensar, né? Gente, não sei se vocês preferem que eu deixe a câmera aberta e tal, para vocês não dormirem também, mas acho que não tem nenhum problema, né? A tela aí não fica do mesmo tamanho, eu acho, provavelmente. Então, olha só. Um aluno na UNILA, o que um aluno tem de informação? Isso depende do sistema, mas, por exemplo, na UNILA você tem a sua matrícula, você tem o teu nome,
você tem os seus dados pessoais, CPF, RG, pai, mãe, data de nascimento, você tem o curso que você faz, você tem o ano de ingresso, você tem diversas informações. Imagine o seguinte, um aluno, nome é string, né? A matrícula é um número inteiro. O curso que você faz é uma string, tá? Então, a gente tem várias informações associadas ao aluno, que a partir desse momento, vocês, programando, vão conseguir criar esse tipo de dados aluno, ok? Um notebook é a mesma coisa, tem diversas características. Uma pessoa também, por exemplo, que características qualquer pessoa tem? Nome, altura, peso. Nome é string, altura é float ou double, peso, float ou double, sexo, pode ser um char, um caractere, M, F, ou qualquer outro, né? Mas pode ser. Vamos pensar, CPF é uma string de uma pessoa. Então, a gente tem várias, ou números, né? CPF pode ser tratado como número também. Então, assim, cada um desses tipos de dados, eu posso, a partir de agora, com structs, com estruturas, na linguagem C, criá-los para depois utilizá-los, ok? Então, vamos lá. Como que a gente cria, como que nós declaramos uma estrutura para que ela possa ser utilizada posteriormente? Primeiro, você vai colocar a palavra mágica aqui, palavra reservada, struct. Aí, aqui, nós temos o nome da estrutura. Veja que não é entre maior e menor, tá? O nome da estrutura, por exemplo, notebook. Por exemplo, pessoa. Por exemplo, livro, né? Qualquer tipo de variável que eu queira criar. Aí, aqui dentro, nós temos os campos, tá? Não tá bem bonito isso aqui, mas esses campos deveriam estar todos alinhados aqui. Tem um tab aqui, tá, pessoal? Falha técnica aí. Então, o que são os campos, né? Bom, os campos da estrutura, pessoal, são as características que cada pessoa, cada notebook, cada aluno vão ter no meu sistema. No caso da Unila, aluno tem matrícula, nome, CPF, RG, data de ingresso, curso, e assim por diante. Tá? IRA é uma variável que é um atributo interno que o aluno tem. Então, esses campos, quantos são? Quantos vocês quiserem, quantos vocês precisarem guardar de informação, vocês vão colocando dentro de cada estrutura aqui. Né? Exemplo 1 aqui, ó. Como criar uma estrutura que armazena informações sobre cada aluno, como, por exemplo, o nome, o sexo, matrícula, data de nascimento, data de ingresso, etc. Simples. Nós criamos dessa maneira aqui, ó. Então, olha só, um aluno, o que ele tem? Nome, sexo, matrícula, data de nascimento, data de ingresso na universidade, por exemplo. O aluno 1, que vai ser a gente chama de objeto, né, que vai ser uma variável, aluno 1, olha só, aluno é o nome da estrutura. Aluno 1 é uma variável, a variável 1 do aluno. Aluno 2 é outra variável. Aluno 3 é outra variável. Cada uma dessas variáveis, ela possui o seu nome, o seu sexo, a sua matrícula, a sua data de nascimento e a sua data de ingresso. Ok? Então, como que a gente define essa estrutura para representar esses dados? Nome, sexo, matrícula, nascimento e ingresso. Dessa maneira, ó, struct, aluno, abre chaves, e aqui fecha chaves, ponto e vírgula. Então, tudo que está aqui dentro são as minhas características, meus atributos, né, de aluno. Nesse caso, o char nome 40 é o nome do aluno. Char sexo é o sexo do aluno. Int matrícula, char data de nascimento, char data de ingresso. Observem que, por que struct é heterogêneo? Porque eu tenho char, char, int, char, char. Eu tenho int e char aqui nesse caso. Eu poderia ter float, ter variável double, ter variável de estrutura, inclusive, né, outra. Então, assim, nós temos diversos tipos de variáveis dentro de uma única, que é aluno. Eu estou criando o tipo de variável aluno. Definindo aqui, ó. Estou definindo que aluno vai ter isso. E aqui embaixo, no meu programa principal, que é onde a gente vai fazer nossos programas, e estamos fazendo, nós vamos declarar as variáveis do tipo aluno. Então, olha só, aluno 1 é do tipo struct aluno. Aluno 2 é do tipo struct aluno. A variável aluno 3 é do tipo struct aluno. Então, nesse caso, eu tenho 3 variáveis,
Cada variável vai ter o seu próprio nome, seu próprio sexo, sua própria matrícula, nascimento e ingresso, ok? Então, com estruturas, as estruturas são o quê? Os tipos de dados por meio dos quais depois nós criamos variáveis. Eu espero que isso fique bem claro para vocês. Você primeiro define a estrutura, para depois criar variáveis deste tipo de dados, dessa estrutura. Ok? Beleza? Pessoal, tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Fiquem à vontade aí se tiver. Tá? Estou olhando aqui no chat também. Vamos lá, então. Prosseguimos a parada. A aula é bem curta, tá? De conceito em si. E aí a gente vai... Agora nós vamos ver como manipular essas estruturas. Agora que vocês sabem como criar é fácil, né? Coloca o nome struct, o nome da estrutura, struct de aluno, notebook, pessoa, qualquer coisa. E aqui dentro os atributos desse aluno, pessoa, notebook ou qualquer coisa, tá? E depois eu crio a variável do tipo daquela estrutura que eu defini ali em cima. Como que eu leio dados para um determinado campo dentro da estrutura? É simples. O nome da variável, ponto, o nome do campo. Por exemplo, antes eu tinha lá int x. Para ler um número para x, eu usava x. Certo? Agora eu vou ter a struct aluno. Para eu ler o nome para aluno, eu vou usar aluno1, que é o nome da variável, ponto nome. Tá? Então vamos lá. Como é que eu leio o nome as informações para struct aluno? 1, né? Para variável struct, desculpa, vou reformular aqui. Como que eu leio dados para variável aluno1, que é do tipo struct aluno? Dessa maneira aqui, ó. Gets aluno1.nome. Observem que aluno1 é o nome da variável. Ponto nome é o nome da característica interna aqui de dentro do aluno. Da mesma coisa eu faço aluno1.sexo recebe F, por exemplo, feminino. Né? Leia o número decimal, %d, scanf, %d, vírgula, para o endereço da variável aluno1.matrícula. Ok? Estou lendo um número para matrícula. Tudo bem? Por que eu estou lendo %d? Porque é int matrícula. Matrícula é inteiro, então tem que ler um número inteiro para o endereço de aluno1.matrícula. Novamente, nome da variável, ponto, nome do atributo, ou nome do campo interno ali dentro da estrutura. Scanf, %s, vírgula, para o endereço, leia uma string, né? Para o endereço da variável aluno1.data de nascimento. Leia uma string para o endereço da variável aluno1.data de ingresso. Então, quando eu tenho ponto, vocês têm que saber que nós já estamos trabalhando com a variável que é do tipo struct, estrutura heterogênea, ok? É assim que a gente trabalha em linguagem C. É simples. O nome da variável, ponto, nome do campo. Até então, a gente usava só o nome da variável para levar valores para ela. Agora, a gente usa o nome da variável, ponto, nome do campo. Vamos lá. Exemplo 2. Como criar um tipo de variável para representar um ponto com coordenadas x e y no plano cartesiano? Simples, pessoal. Olhem aqui. Um ponto no plano cartesiano, por exemplo, esse ponto aqui, ele vai ter as coordenadas x igual a 4, y igual a 5. Então, primeira coisa, eu defino a estrutura de dados que representa um ponto. Struct ponto, abre chaves, double x, double y, ponto e vírgula, fecha chaves, ponto e vírgula aqui. Então, aqui eu estou definindo a estrutura do tipo ponto. Ou seja, a partir desse momento, aqui no meu programa principal, eu posso criar vários pontos que estão no meu plano cartesiano, várias structs pontos, ok? Então, aqui eu estou criando duas variáveis, P1 e P2, cada uma delas armazena, é do tipo struct ponto, e cada uma delas, tanto P1 quanto P2, ela tem dois valores dentro dela. O primeiro é o x, ou y, tá? Então, P1.x, eu estou jogando um valor aqui, ó. Vamos supor que esse aqui é o ponto P1. Então, P1.x recebe 4, P1.y recebe 5. Então, representaria esse ponto aqui, tá? Seria esse ponto aqui no plano cartesiano. Então, P1 e P2 são variáveis do tipo struct e elas contêm dois campos cada uma delas. Quais são esses campos? As coordenadas double x e double y.
tá? Que estão definidas aqui em cima. Então, struct ponto define um novo tipo de variável. Agora, a gente não tem só int, float, char, double. Agora a gente tem struct ponto. Tá? O nome dessa variável tem dois nomes conjuntos. Struct ponto. Beleza? Assim como struct aluno. Assim como struct pessoas e assim por diante. Vamos lá. Os campos dentro da estrutura podem ser acessados da seguinte maneira. Né? O nome da variável, ponto nome do campo, nós já vimos isso. Tá? Nós já vimos que é o nome da variável, ponto nome do campo. Então, eu posso fazer cálculos com eles, trabalhar com eles igualzinho a gente trabalha com as variáveis normais. Então, vamos lá. P1.x recebe 10. Posso fazer isso? Posso, porque eu tenho struct.double_x, double y. Aqui eu declarei P1 e P2. P1 e P2, gente, são variáveis. Essas variáveis são de que tipo? Struct, ponto. Ou seja, dentro de cada variável dessa, eu tenho o campo x e o campo y, o atributo x ou o atributo y. E eu acesso eles como o nome da variável, ponto, nome do campo. Então, olha lá. P1.x recebe 10. P2.y recebe P1.y mais 4. Se P1.x for maior que 5, P2.x recebe P1.x mais 10. Todos esses cálculos aqui são válidos. Eu posso fazer isso. Esses são só exemplos de como você manipular esses dados, fazer cálculos com eles, etc. Tá? Por quê? Porque no fundo, pessoal, P1.x, o x é, na verdade, um double. Ele pode receber o valor 10. Então, eu estou falando que o ponto 1 na coordenada, ou na coordenada não, isso, ponto 1 na coordenada x recebe 10. Ponto 2 na coordenada y recebe ponto 1 na coordenada y mais 4. Esses cálculos são perfeitamente possíveis de fazer. Gravem o seguinte. Quando eu quero acessar um campo numa variável que é do tipo struct, eu uso o nome da variável, ponto, o nome do campo. Ok? Bem simples, né? Como que eu posso fazer atribuição entre estruturas do mesmo tipo? Por exemplo, posso fazer pessoa 1 recebe pessoa 2? Pode. Do mesmo modo que nós temos aqui, ó, struct.p1. P1 é uma variável do tipo struct, ponto, onde o primeiro valor, que é o x, é 220, e o segundo valor é o 110. Por quê? Porque que nós criamos aqui, ó, struct, ponto, tem dois campos. O primeiro é o x. O segundo campo é o y. Os dois são doubles. Tá? Então, aqui eu já estou criando a variável P1 e associando valores a ela, inicializando ela com valores. Estou inicializando x com 220 e y com 110. Aqui na outra linha, eu estou criando outro ponto, que é o P2. E aí, o que nós estamos fazendo na terceira linha? O P2 recebe P1. Quando eu faço isso, pessoal, automaticamente, nós estamos copiando o valor de x do P1 para o x do P2. Do y do P1 para o y do P2. É automático. Tá? Ah, professor, e se eu tiver 50 campos dentro de uma struct? Vai copiar os 50 valores automaticamente. Ok? Só por meio de uma linha simples como essa. Ponto 1 recebe 2. P1 recebe P2. Sendo que ambos são estruturas, né? Struct pontos. Então, os campos correspondentes das estruturas são automaticamente copiados do destino para a fonte, ou seja, de P1 para P2, nesse caso aí. Aqui, ó, nós temos a composição de estruturas. O que é isso? Nada mais é do que o quê? Eu posso criar uma estrutura e dentro dos campos dessa estrutura que estou criando, colocar outras estruturas já criadas. Tá? Então, vamos lá. Struct ponto, double x e double y. Beleza, até isso aqui a gente já viu até agora. Agora é o seguinte, eu quero criar uma struct retângulo. E dentro da struct retângulo, eu vou ter outras. Uma struct ponto início e uma struct ponto fim. Por que isso, pessoal? Porque eu quero fazer isso aqui, ó. Vamos supor que eu quero fazer isso aqui, ó. O que é essa struct retângulo? Vocês devem visualizar aí, ó. Nós temos aqui, ó. Vamos supor que aqui eu tenho
Vamos supor que aqui eu tenho a minha coordenada x e y, né? Aqui é meu x e aqui é meu y, beleza? Então, olha só. Esse ponto aqui é o meu início. Esse ponto aqui é o fim, tá? Então, eu posso pegar aqui... Opa. Lembra? Cadê? Aqui, ó. Aqui é o meu ponto. E aqui é meu ponto de fim. Final ou não? Inicial, eu coloquei. A início e fim. Perfeito. Então é o seguinte. A coordenada desse ponto aqui, que nós queremos... Aqui ficou bonitinho. A coordenada desse ponto aqui, ó, para x, né? E a coordenada desse ponto aqui, ó, para y. E a coordenada desse ponto aqui para o ponto fim. Se eu quiser representar isso aqui, pessoal, ou seja, um retângulo no meu eixo cartesiano, são dois pontos que eu preciso ter. O início e o fim. Então, se eu quiser representar isso, o início, o que o início tem? O início vai ter a coordenada x e y dele, certo? O fim também, ele vai ter a coordenada x e y dele, beleza? Então, olha só, se nós quisermos representar isso, o que eu estou fazendo aqui? Estou criando uma struct retângulo, tá? Representar o retângulo inteiro. Ele tem um ponto início, que tem as coordenadas x e y, e ele tem um ponto final, que tem as coordenadas x e y. E aí, como que eu acesso, atribuo, carrego, leio valores, dados desses pontos de início e fim? Da seguinte maneira, é simples. Struct retângulo het. Het é a variável do tipo struct retângulo. Beleza? Het ponto início, ponto x. Por que eu estou usando agora dois pontos aqui? Porque a primeira variável que eu tenho dentro de retângulo é uma struct. E ela tem uma variável, tem duas variáveis dentro dela, dois campos dentro dela, x e y. Então, por isso que eu fiz het.início.x recebe 5. Het.início.y recebe het.fim.y menos 10. Isso aqui é um cálculo qualquer que eu estou fazendo. Mas é só para mostrar para vocês como que nós acessamos os campos dentro de uma struct que está dentro da outra. Tá? Nós acessamos com dois níveis de ponto. O nome da variável, ponto, o nome da outra variável ou estrutura, ponto, o nome da minha variável dentro da última estrutura ali. Ok? Então, dessa maneira, a gente consegue acessar os dados de uma struct composta por outras. Quando que isso é importante? Gente, isso é mais comum que vocês imaginam. Vou explicar, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Olha só. Disciplina. Pensem no SIGA-A, no sistema da UNILA. Nós temos lá a struct... Vamos imaginar assim, a struct disciplina. Né? O que disciplina tem? Nome da disciplina, código, o professor. O professor da disciplina, ele pode ser uma struct professor. Porque o professor tem nome, matrícula, no nosso caso, CIAP, área de formação, data de nascimento, área de qualificação. Tem diversos dados, professor. O professor é uma struct. Disciplina é uma struct que dentro dela pode ter struct professor, porque tem um professor que dá essa disciplina. Dentro da struct disciplina, eu posso ter um vetor de struct aluno. Por quê? Porque uma disciplina é composta, ela tem vários alunos. Vamos imaginar a nossa disciplina, tem 25 alunos. Então, eu tenho uma lista, um vetor de struct aluno dentro da disciplina de programação. Então, isso é mais comum que vocês imaginam no mundo real. Tudo é uma composição, basicamente, a maioria das coisas é uma composição de outras coisas. Tá? Então, é bastante importante. Eu não vou exigir aqui tanto vocês criarem estrutura uma dentro da outra, mas é importante vocês entenderem que, quando vocês forem programar posteriormente,
Essa é uma abstração do mundo real que a gente usa muito no mundo da computação, tá? E isso é basicamente quase uma das ideias do paradigma orientado a objeto, a composição de estruturas, tá? Mas no objeto a gente não tem esse nome, é outro nome, tá? Que são basicamente classes que a gente fala lá. Mas então gravem isso. Eu posso compor uma estrutura com outras estruturas internas previamente já criadas, tá? E isso é muito comum, beleza? Então, olha só, eu falei para vocês que a gente pode ter dentro da disciplina Struct disciplina um vetor de Struct aluno. E podemos, como? Nós vamos fazer uma lista. A manipulação de vetores ou matriz com estruturas segue a mesma lógica de declaração, atribuição, que vocês já conhecem para vetores e matrizes. Tá? Isso segue a mesma lógica. Então, vamos lá. Nossa, gente, ficou muito zoado isso aqui. Esse slide. Bom, só foi aqui que ficou zoado. Olha só. Struct pessoa. Então, estou definindo um tipo de dado do tipo struct pessoa. E agora, o que pessoa tem? Char nome 50, ou seja, a pessoa tem um nome. Pode ter até 50 caracteres. E int idade, ou seja, quantos anos completos a pessoa tem. Ok? É que tem um ponto e vírgula que não dá para ver bem. Mas depois eu vou corrigir esse slide lá. Então, pessoal, uma pergunta que eu faço para vocês é: como armazenar em uma só variável as informações de 5 pessoas? Ou, por exemplo, de 25 alunos da nossa turma, armazenar numa turma, numa disciplina, as informações de 25 alunos. Como? A resposta é usando o vetor. Como? Observem e gravem esse código. Essa é a parte mais difícil aqui da aula hoje, tá? Vamos lá. Em verde eu tenho definição da estrutura. Em azul eu tenho a declaração da estrutura. Em vermelho eu tenho a atribuição de valores para o meu vetor de estruturas. E em amarelo aqui, né? Amarelo, bege, nós temos o acesso aos dados a cada elemento desse vetor de estruturas. Então vamos lá. Struct pessoa, char nome 50, entidade. Ou seja, declarei a minha estrutura. A partir de agora, no meu programa principal, no main, eu posso criar variáveis do tipo struct pessoa, a partir desse momento. E o que pessoa tem? 2 atributos. Nome, com até 50 caracteres, e idade. Então, vamos lá. Struct pessoas, v pessoas. O que é esse v pessoas? V pessoas é uma única variável do tipo vetor, ou seja, v pessoas pode armazenar até 5 elementos, onde cada elemento é uma struct pessoa. É isso mesmo. O que eu estou dizendo aqui, pessoal? Basicamente, isso aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ó. Gostei desse negocinho aqui, cara. Vou usar essa paradinha aqui, ó. Esse jam, esse quadro de jam aqui. Estamos abrindo aqui. Olha só. Vou apagar aqui, ó. Uau. Então, olha só, pessoal. O que é um vetor de pessoas? É isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, fica mais fácil para vocês verem. Olha só. Basicamente, um V pessoas é isso aqui, ó. Pô, não consigo copiar, cara. Sacanagem. Tudo bem, vai ficar bonitinho. Imagine isso aqui, ó. Vocês estão vendo esse desenho que eu fiz aqui para vocês, né? Imaginem que isso aqui... Nossa. Não consigo selecionar todos, que trash. Mas tudo bem. Imaginem o seguinte. Olha o nosso código aqui. Eu estou criando uma variável vPessoa que tem 5 elementos, onde cada elemento é uma struct pessoa. Ah, professor. Então, tudo isso aqui é o meu vPessoa. Tudo bem? Tudo isso aqui é o meu vPessoa. Okay? O primeiro elemento é esse aqui, ó. Esse é o elemento na posição 0. Tudo bem? Aqui eu tenho elemento na posição 1, 2, 3 e 4.
Professor, não são 5 elementos? São. Você lembra que eu falei para vocês que o vetor na linguagem C, ele vai até o tamanho dele menos 1, em termos de índice de acesso? Então, ele começa em 0. Então, ele vai até o tamanho dele menos 1, tá? Então, V pessoa na posição 0, eu vou acessar esse elemento aqui. Mas o que que tem aqui dentro desse elemento? Olha lá. V pessoas possui 5 elementos, onde cada elemento é uma struct pessoa. E cada struct pessoa possui nome e idade. Entendi, professor. Aqui nós vamos ter nome, 2 pontos, e idade, 2 pontos. Professor, então eu vou ter isso aqui, ó. Pessoal, nós vamos ter isso na memória, basicamente guardado de uma maneira diferente, mas é representado dessa maneira. Olhem lá, nós vamos ter isso. Aqui não é ver pessoas, aqui é ver pessoas, né? Então, olha só. Nós temos isso. Quando eu declarei isso aqui, eu basicamente criei isso aqui na memória, ó. Se eu quiser acessar o nome da última pessoa, é V pessoa na posição 4, ponto nome. V pessoa na posição 4, ponto idade. Eu acesso o nome da última pessoa. Então, olha lá. Como que eu acesso o nome da primeira pessoa? O nome da primeira pessoa é isso aqui, ó. Opa, aqui. Eu estou tentando arrumar aqui, vamos ver. Acho que isso aqui eu consigo compartilhar. Eu acho que vocês têm acesso à palavra que eu estou fazendo aqui, mas tudo bem. Depois eu passo para vocês. Então, ó, pessoal. V pessoa na posição 0, ponto nome. O que que é isso? Eu estou acessando o primeiro campo da primeira pessoa. Aí eu posso fazer o seguinte. V pessoa na posição 0, ponto idade. Olha lá. Então, aqui, ó, eu posso fazer o seguinte. Aqui eu estou acessando o primeiro nome da primeira pessoa. Desculpa, o primeiro nome, né? O nome da primeira pessoa e o nome a idade da primeira pessoa. Se eu quiser acessar da última, aqui embaixo, eu vou ter V pessoa na posição 4, ponto nome, V pessoa na posição 4, ponto idade. Então, dessa maneira, eu consigo acessar os dados das pessoas nesse vetor de pessoas, tá? Então, fica tudo isso na memória. Então, vamos ver esse programa aqui. Observem comigo. Declarei a struct pessoas. Ok. Perdão. A struct pessoa foi declarada. Int i. Opa, nós temos a variável i. Onde que está o i? O i está aqui, ó. I é igual, né? Beleza, essa variável i. Então, vamos lá. Int i, para i começando em 0. Opa, i está começando em 0. I é menor que 5? Sim, 0 é menor que 5. Então, entra aqui embaixo, dentro do for, pessoa, %d, pessoa 0, pula a linha, informe o nome. Vamos executar esse código. Olha lá. Copiar. Abriu o negócio errado. Eu vou compartilhar com você, tá, pessoal? Ops. Repliquei. É bom a gente ir executando o código para vocês já irem compreendendo, tá? Nós estamos aqui no folder struct. Vamos lá. Linguagem C e struct. Vou compartilhar com vocês aí para vocês já terem esse código também, tá, pessoal? Eu copiei aqui, só ficou desformatado. Mas não tem problema. Eu vou formatar a parada aqui. Então, olha lá. Tudo isso aqui está dentro do programa principal. Deixa eu compartilhar com vocês, que vai ficar mais legal. Copy. Tá pequenininha aqui a letra, né? Talvez vocês não enxerguem mesmo. Aqui é melhor. Então, olha, pessoal, estou compartilhando aqui no chat, código da
Ops. Agora foi. Eu copiei um A ali e deu diferente, tá? Então, olha só, pessoal. O que acontece aqui, ó? Vamos executar esse código. Só que antes disso eu vou arrumar ele, deixar ele mais bonitinho. Né? Ó, ele tá meio... Ó, tudo que tá aqui dentro, sempre, pessoal, abrir o bloco aqui... não sei se está muito pequeno para vocês, eu vou aumentar um pouquinho mais. E agora eu posso fechar aqui, ó. Então, olha só. Abrir o bloco. Vocês estão vendo que fechou o bloco aqui embaixo? Tudo que está dentro, vocês têm um tab. Ok? Abrir o bloco do programa principal. Fechou o bloco do programa principal. Tudo que está aqui dentro, tab. Ok? Beleza? Ó, abriu o bloco do for. Fechou o bloco do for. Tudo que está aqui dentro, tab. Tem outro for aqui. Tab para ele também. Na verdade... Por que tem dois printf aqui? Ah, eu copiei. Problema na hora de copiar, tá? Então, olha lá. Vamos só abrir aqui para vocês sempre se acostumarem. A fechar isso ali. Beleza? Então, olha só, pessoal. Vamos lá. Estou arrumando aqui que tem uns esqueminhas que ficam incorretos na hora de você copiar e colar o código ali. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer com esse programa aqui. Tá? Então, vamos observar aqui do lado. Olha lá. Run. Deu um monte de problema. Barbaridade. Deu um monte de erro. Ah, ele tá falando aqui, ó. Get, linha 13, 19. Tem erro. Ah, warning. Erro na linha 16. 18 e 16. Vamos ver. Ah, tá cheio de erro aqui mesmo. Foi mal. Olha só. Vírgula. Agora sim. Ponto, vírgula. Ok. Printf, pessoa tem ali, perfeito. Agora, deixa eu só diminuir a fonte aqui, que tá muito grande, gente. Para mim enxergar aqui. Aí, larga. Beleza. Agora eu consigo ver onde está o erro, tá? Opa, tem mais um erro aqui, na linha 16. Onde que está o erro aqui? Deixa eu procurar. Nossa, acho que eu tô ficando... Ah, tá, ó. Não fechei aqui, desculpa, tá, pessoal? Pronto, agora vai. Então, olha só. Pessoa 0, informe... Ah, tem um N ali. Vamos deixar bonito o programa, vamos deixar bonito. Pessoa 0 contra barra N, informe o nome. Pula a linha e informe o nome. Tá vendo? Vai ficar assim. Então, stop, run. Olha lá. Pessoa 0, informe o nome. Então, vamos colocar Márcio. O que eu estou fazendo, pessoal? Está parado aqui o programa. Por quê? O i tem valor 0, né? Não se lembra o que a gente estava vendo aqui? Ó, o meu i está com valor 0. Então, eu estou lendo para ver pessoas na posição 0, ponto nome. Então, eu estou lendo para ver pessoas na posição 0, ponto nome. Quando eu informar o nome aqui, Márcio, o que vai acontecer? Vai vir o nome aqui, ó. Márcio. Estou informando esse nome aqui. Olha lá, vou dar um enter aqui agora. Informe a idade. O que ele está lendo aqui? Ó? Informe a idade, escreveu na tela. Leia o número decimal, tá? Para o endereço. Acho que fica melhor para vocês enxergarem aí, né? Leia o número decimal para o endereço de ver pessoas na posição 0, ponto, idade. Então, eu vou ler agora para ver pessoas na posição 0, ponto, idade. Nesse campo aqui, a idade. Vamos supor que o Márcio tem 22 anos. Oh, perdão. Digitei letra. Tem 22 anos. Coloquei lá, 22. Eu vou dar um enter.
Quando eu dar um Enter, o que vai acontecer? Basicamente, eu vou ler 22 aqui, ó. E aí, olha só no código. Li a idade aqui do Márcio. Veio aqui em cima, incrementa o valor de I. Qual que é o valor de I? 0. Quando incrementar o valor de I, o I passa a ser 1. Quando o I passa a ser 1, 1 é menor que 5? Faz essa verificação e entra aqui dentro de novo. Pessoa 1, informe o nome, leia uma string para ver pessoas na posição 1, ponto nome. Olha lá, ó. Pessoa 1, informe o nome. Eu dei um enter ali sem querer, tá? Então, olha só. Aqui, pessoa 1, ponto nome, eu vou ler outro nome, sei lá, Ana Cláudia. Tá? Li o nome aqui. E depois eu vou ler a idade da Ana Cláudia, por exemplo, 18 anos. E isso, conforme o I vai incrementando, eu vou lendo para cada elemento do I. Então, aqui nesse caso, o meu valor, minha variável contadora I, ela permite eu acessar cada um dos 5 elementos do tipo struct pessoa. E para cada variável ou campo que está dentro de uma pessoa, está dentro da struct pessoa, eu vou lendo os valores para ela. Tá? E aí a gente vai preenchendo esse vetor, ó, dessa maneira. Tá? Isso acontece. Beleza? Não sei se ficou claro para vocês. Mas dessa maneira... Oi, pode falar. Quando aparece informe a idade, se eu colocar 22 anos e escrever, ele vai bugar, vai dar errado, né? Vai por quê? Porque a idade, dentro da struct, foi definido como somente inteiro. Agora, se você quer colocar 22 anos em string, aí você tem que colocar char idade, aí você coloca até um tamanho, sei lá, o tamanho que você imaginar, que 100 caracteres, sei lá. Mas ele não faz muito sentido, né? Não, sim, eu pensei em colocar o número e um char, no caso. Tipo, anos seria o char, tá. Tipo, daí não dá certo, né? Eu teria que armazenar como string daí, tá? Não tem jeito. Uhum. E depois, tem como converter parte dessa string em número? Tem, mas não é o foco, assim, você tem que usar algumas funções para converter, tá? Mas dá para fazer isso também. Só que, assim, não tem muito sentido. Geralmente, a variável, ela tem um nome representando o conteúdo que ela guarda, que a gente... Nome eu sei que é string, então por isso que é um char 50 aqui. Idade eu sei que é um número. Peso eu sei que é um float, provavelmente, né? Você não vai ter peso. Você pode falar, estou com 32,5 kg ou 32 quilos. Você pode até guardar como int, mas não faz muito sentido, entendeu? Altura tem que ser float. Então, essa é a ideia. Mas a ideia que é importante de vocês pegarem de struct vejam que se eu estivesse trabalhando só com vetor, gente, era isso aqui que eu ia usar, ó, igualzinho antes, vocês se lembram? Porém, nós estamos trabalhando com struct. E nós vimos que para acessar os campos da struct, eu preciso o quê? O nome da struct, da variável, ponto nome do campo. Então, por isso que aqui ó, é vpessoas, ponto nome. Isso aqui é o nome do campo. Tá? Isto aqui é o nome do campo. Isto aqui é o nome da variável, que nesse caso é um vetor. Vpessoas é um vetor. Então, eu uso esse nome completo dele, com chaves, para indicar a posição da onde eu quero ler ou jogar valores, atualizar os valores ali. Ok? E gravem, pessoal. Eu fiz um for para percorrer esse vetor. Ou seja, da primeira vez, eu li valores para aqui, para o vetor na posição 0, depois na posição 1, depois na posição 2, posição 3 e posição 4. Do mesmo modo que eu li valores, depois que eu fiz isso, está tudo guardado em memória. Então, eu fiz um outro for aqui, igualzinho o primeiro, ó. São iguaizinhos. Só que nesse for eu estou mostrando os dados. Só vou mostrar, por exemplo, Márcio tem 22 anos. Maria tem tantos anos. E assim por diante. Até o último elemento, para cada um dos 5 elementos. Tá? Esse for aqui, ele mostra. Tá. Ô, professor, tem uma outra dúvida aqui que até dos outros exercícios eu estava sempre bugando quando eu ia ver alguns exemplos. Esse I é a mesma coisa que index ou não? Exatamente. Se eu fizer isso aqui, ó, eu tenho que alterar em tudo. Mas é isso aqui, ó. Ó, é index.
É que eu falo I só para não ficar escrevendo index. Então, isso que eu subentendi. Falei, mas será que é ou não? O index era tipo algo já pré-definido que era tal coisa. Se você acharem mais simples, é que o index você tem que digitar mais. Mas assim, não, perfeito, então, entendi. O importante é a variável contador aqui, entendeu? Uhum. Se eu executar esse programa aqui agora, ele vai executar igual. Esse programa tem um erro aqui, porque ele, na segunda parte, ele não está lendo o nome. Eu estou usando gets. Eu tenho que usar o flush. Isso aqui eu não vou cobrar no trabalho, tá? Mas flush ft. Aqui, ó. Run, quer ver? Opa. Olha lá. Ó. Só para vocês verem o programa executando. Eu queria saber como aumentar o tamanho dessa parada aqui, mas... Ué, run? Olha lá, pessoa 0. Márcio, vamos colocar... Ele tem 88 anos. Barbaridade. Eu digitei a parada ali. Não, vamos fazer o seguinte, vamos ler Eu vou trocar aqui, ó, em vez de gets, eu vou usar aqui o scanf, porque o gets ele dá muito problema. %s, vírgula, endereço. Ó, mesma coisa, em vez de usar gets, eu usei o scanf. Então vamos lá, stop, run. Deixa eu limpar essa parada aqui. Tá, pessoa 0. Márcio. Ô, louco, digitei tudo errado. Márcio. Idade 22. Nome Anacleto. Idade 12. Júlia. Idade 15. Maria, idade 55. E Pedroca, idade 45. Vamos ver se ele vai mostrar os dados depois? Vixe, deu pau. Márcio tem um número errado. Anacleto tem... pessoal. Tem um erro ali. Olha só. Faltou eu colocar aqui... Olha só que legal. É bom vocês verem isso. Qual é o erro que deu aqui? Na hora de imprimir. Já Estão vendo que a idade não está imprimindo? Isso. Olha só. Eu ia dizer que, às vezes, o index teria que iniciar com 0, não? Não sei. Não. Olha só. O problema aqui é o seguinte. Vê pessoas na posição index.nome. Então, esse ponto nome vai ser mostrado aqui no primeiro item, %s. Tem %d anos. Vê pessoas na posição index. Eu não estou acessando o campo, faltou o idade, o ponto idade aqui, ó. Ó, estão vendo? Olha só. O primeiro %s vai vir o conteúdo dessa variável aqui, desse campo, ponto nome. O segundo %d estava faltando o ponto idade, não estava, estava assim, ó. Então eu tenho que colocar o ponto idade. Agora vai funcionar meu programa, querem ver? Vamos limpar aqui, que fica mais bonito. Stop, run. Olha lá. Fica bem lento essa parada, né? Vamos lá, tio. Foi. Olha lá. Mário. Vou deixar tudo maiúsculo. Mário. Vai ficar maior a letra para vocês verem. 22. Anacleto. 87. Júlia. Tem 18. Pedro. Tem 82 também. E Ana tem 52. Tá lá, ó. Ih, cacete. Ó, Mário tem 22. Eu esqueci só de pular a linha, pessoal. Tá? Mas tá funcionando. Só de pular a linha, eu esqueci, ó. Mário tem 22 anos, Anacleto tem 87 anos, Júlia tem 18 anos, Pedro tem 82 anos e Ana tem 52. Então, observem, no primeiro for, eu fiz a leitura dos dados. Vou colocar aqui, ó. Leitura dos dados de cada... Dos dados, quais são os dados?
Nome e idade de cada pessoa. Ok? Leitura dos dados de cada pessoa. E depois eu tenho aqui apresentação dos dados de cada pessoa. Então, gravem que o vetor ele armazena na memória os nomes e as idades das pessoas, das 5 pessoas nesse caso. Tá? Então, esse código aqui vocês podem usar para ler e podem usar como padrão aí para outros exercícios que vocês tenham, tá? Beleza? Bom, pessoal, continuando aqui a aula, né? É aquela coisa que eu falei, eu vou dar conteúdo e já faço um código para a gente não ficar muito na teoria. Então, a ideia é a gente olhar e já ir aprendendo. Então, olha lá. Esse código aqui nós fizemos, tá? Agora, por isso que eu falei que é o mais importante, mais difícil da aula aí. Tem exercício aqui agora. Leia do usuário as informações, nome, sexo, matrícula e data de nascimento de 5 alunos e depois apresente-as. Use um vetor. Gente, tá muito fácil de fazer isso aqui. Basta eu vir aqui, ó. O que tem que colocar mais? Ó, nome, sexo, matrícula e data de nascimento. Então, vamos manter a idade. Nome, char, sexo. É só você criar mais variáveis aqui, ó. Int, matrícula, char, data, nascimento. Quantos caracteres tem a data de nascimento? Por exemplo, 10 do 2010. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, tem 10? É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito, 10. Pronto, ó. Então, olha lá, matrícula, beleza. Então, aqui, pessoal, já fiz. Se eu quiser agora, aqui na leitura, é só eu ler esses dados, especificamente. Olha lá. Vamos fazer agora para sexo. Por exemplo, informe o sexo. Vamos colocar entre aspas M ou F, por exemplo. Né? E aí aqui, ó, eu vou ler um caractere, porque sexo é char. Para ver pessoas na posição index, ponto sexo. Tá lá, ó. Pronto. Já tem a variável sexo lida. Agora, vou fazer matrícula. Vou ler a matrícula. Informe a matrícula. Pô, mas isso aqui era pessoa? É alunos, né? A gente tinha que mudar o nome aqui para alunos, tá, pessoal? Mas eu vou manter pessoa por enquanto. A gente podia usar uma estrutura composta aqui, se vocês quisessem, tá? Como que eu faria? Eu não vou fazer esse exercício, só vou mostrar para vocês. Instruct aluno. Aí aqui, o que aluno tem? Tem uma struct pessoa. Pessoa. E aqui eu poderia ter essas variáveis aqui, ó. Tá? E aí eu apagaria isso aqui. Eu poderia fazer isso, ó. Tem várias maneiras de vocês fazerem, tá? Várias. Vamos fazer a mais simples aqui, ó. Vamos fazer a mais simples. Aqui, ó, vocês continuem fazendo a matrícula, o sexo, ok. Matrícula. Matrícula é número decimal, então por isso que é percent D. Informe a matrícula. Tá? E assim vocês podem fazer os outros. Na hora de mostrar, pessoal, é a mesma coisa. Aluno tal, tem nome tal, matrícula tal, sexo tal, não sei o que lá e tal. Tá? Então é bem simples esse exercício. Eu vou deixar ele meio assim, meio no limbo aqui. E aí vocês podem depois continuar ele. Tá? É bem simples esse exercício aqui. Na verdade, a resposta está aqui, né? Tudo bem. Olha lá, struct aluno. O nome 40, sexo, matrícula. Aí eu declaro um vetor com 5 elementos aluno. O primeiro for, igualzinho que a gente fez, é para ler dados, armazenar dados no aluno. O segundo for é para mostrar os dados dos alunos que você armazenou e que você leu e armazenou. Eu poderia achar calcular várias informações, a média das idades, sei lá, quantos alunos são masculino, quantos alunos são feminino. Então, para fazer vários cálculos depois, tá? Aqui é um outro exercício, ó. Leia do usuário e armazene 6 datas importantes da sua vida, né?
Depois apresente todos os anos dessas datas. Depois, todos os meses. E, por fim, somente os dias dessas datas. Como que a gente poderia resolver? Por exemplo, ano 98, 2012, 99. Meses 7, 01, 12. Dias 7, 31, 11. Podia fazer o seguinte, ó, criar uma struct data. O que compõe uma data? Ué, dia, mês e ano. Todos inteiros. Dia tal, mês, ano tal. Beleza. Aqui eu criei um vetor, vdatas, que possui 6 elementos, onde cada elemento é uma struct data. No primeiro for, eu estou lendo todas as datas. Para cada data, eu leio qual é o dia, qual é o mês, qual é o ano. Qual é o dia, qual é o mês, qual é o ano. Qual é o dia, qual é o mês, qual é o ano. Para cada uma das 6 datas. E depois eu tenho 3 for. O primeiro for me mostra todos os anos. O segundo for, que é igual ao que o primeiro aqui, ele mostra todos os meses em sequência. E o terceiro for mostra todos os dias em sequência. Para ficar naquele formato, né? Anos, todos os anos. Meses, 2 pontos, todos os meses. Dias, 2 pontos, todos os dias. Tá? Então, é uma maneira aí. Pessoal, tem no SIGA a lista 3 para vocês já resolverem. Antes de vocês resolverem essa lista, eu quero só explicar uma coisa para vocês aqui, que é importante. A lista de estruturas... Não, isso aqui é funções. A lista de estruturas, pessoal, começa no exercício 99, né? Que é uma sequência das listas anteriores. Então, nessa lista, olha só, prestem atenção. Aonde está em amarelo aqui, e aqui, desculpa, aqui não. A partir daqui, não. Então, olha só. Do exercício 99 até o 103, esses exercícios aqui, gente, não é para vocês fazerem o programa deles. O que é para ser feito? Para cada uma das situações a seguir, declare ou descreva, né? Somente a struct que se pede. O que é isso? Por exemplo, letra A. Para um concurso de beleza, precisam se armazenar os dados de 30 candidatas, que são o número da inscrição, nome, altura, peso e estado. Então, como é que eu resolvo a letra A aqui? Somente fazendo isso aqui, ó. Por exemplo, lista 3, exercício, a resposta do exercício 99. É isso aqui, ó. Struct. Pessoal, o que vocês acham na letra A? Qual o nome dessa struct na letra A? Para um concurso de beleza, precisam ser armazenados dados de 30 candidatas nesse concurso de beleza, tipo Miss Mundo e tal. São o número da inscrição, nome, altura, peso, naturalidade e estado. Struct candidata, eu colocaria assim. O que cada candidata vai ter? Seguinte, número, inscrição, ponto e vírgula, char, nome, vou colocar aqui o nome dela, pode ter até 100 caracteres, float ou double, altura, peso, beleza? Char, naturalidade é de onde ela nasceu, sabe? Brasileira, espanhola, americana, sei lá. Então, vou colocar aqui 10, é uma frase, uma frase. E estado, char, estado, vamos colocar 100 também. Gente, pronto, acabou. Aí eu posso fazer o seguinte, como é que eu declaro a variável disso aqui? Por exemplo, struct. Agora no meu programa principal, pessoal. Perdão. No meu programa principal. Como é que eu declaro a variável para representar as 30 candidatas? Struct candidata. Candidatas, por exemplo. Que vai ter 30. Pronto. Acabou. Não é mais nada. Eu quero só isso aqui. Aqui eu resolvi o exercício 39. Por quê? Eu quero que você declare o que está sendo pedido aqui nesses itens aqui. Tanto no exercício 99, no 100, no 101 e no 102 também.
tá? É só declarar somente a struct, beleza? Não é para fazer. Se eu quiser fazer o 2 aqui, ó. Um apicultor necessita armazenar os dados de 100 colmeias, que são o código, região, vou até selecionar aqui que já copio, ó. Código, região, qualificação e número de abelhas. Perguntinha para vocês. Qual é o nome dessa estrutura de dados que eu criaria aqui? Vejam bem, um apicultor necessita armazenar os dados de 100 colmeias. Então, seria struct colmeia. Então, aqui, ó, deixa eu só colar aqui esses dados aqui. Eu faria o seguinte, ó. Exercício 100. Struct colmeia. Opa. Colmeia. O que colmeia tem? Ah, pessoal, aí vocês têm que olhar lá. Opa. O que colmeia tem? Tem isso aqui, ó. Int. Código. Char. Região. Ou seja, o que eu quero de vocês com esse exercício? Que vocês treinem. Ó, char região, estado, né? Qualificação. Vamos colocar aqui 50, são só 3 palavras ali, né? Qualificação pode ser 10 palavras, 10 letras, porque é médio, forte e fraco. E aqui é um int número abelhas. Pronto, pessoal, é isso aqui. E aí vocês vão declarar. Ele quer guardar os dados de quantas colmeias? 100. Então aqui, ó. Pronto. Colmeias. Struct colmeia. Eu gosto de chamar assim, ó. Vetor de colmeias. Ou vetor de candidatas. Eu gosto, né? Mas vocês coloquem o nome que vocês quiserem aí. Porque quando eu vejo V, eu lembro que isso aqui é uma lista, é um vetor, né? O nome da variável. Só lendo ela, o nome dela. Eu sei que é vetor. Então, pessoal, é para fazer basicamente isso aqui. Nesses exercícios aqui, os primeiros. Daqui do 103 em diante, vocês têm que fazer a declaração da estrutura e fazer o programinha para ler e mostrar os dados, tá? Ler os dados e armazenar. Ó, chegou no 106 aqui, vocês vão fazer um... Vou fazer isso com vocês. Chegou no 106, vocês vão fazer um programa que mostra um menu. Menu 1, cadastrar contato. 2, consultar por nome. 3, exibir todos. E 4, sair. Tá? Ó, fazer um programa com estruturas para representar contatos de uma agenda, contendo os seguintes dados cada contato: nome, e-mail, telefone e idade. Fazer uma consulta por nome da agenda. Como que vocês vão usar a consulta por nome? Alguém tem ideia? Alguém se lembra? Isso aqui é o legal da aula online, né? É aquela interação total, assim, maçante e tal. Bem legal. Olha só. Para vocês resolverem exercício 106, a letra 2, o número 2, o menu 2, vocês vão precisar usar a função strCompare, strCMP. Vocês vão ler um nome e ver se esse nome está dentro da lista ou vetor de contatos, ok? Tem que criar struct contato e pesquisar lá. Opa, alguém entrou aqui na parada. Então, vocês vão precisar fazer isso para resolver o exercício ali, ok? Pessoal, então a lista 3 já está disponível lá no SIGA, vocês podem baixar e tudo mais, beleza? Não são muitos exercícios não, ó. Do 103 ao 110. 7 exercícios aqui para vocês implementar. E um é bem parecido com o outro. Se você olhar o 103, o 104 é continuação do 103. Então, são bem simples, tá? Não tem 50 exercícios, tem 10. Claro, maiores, né? Bom, pessoal, eu vou abrir para alguma dúvida, questionamento que vocês tenham. E se vocês não tiverem, eu vou passar agora a lista individual para vocês, tá? Se alguém tiver, pode abrir o microfone aí, digitar no chat, tranquilamente perguntar.
Professor, dúvida da aula agora é quando a gente começar a fazer as listas. Eu tenho uma dúvida meio pessoal. Aconteceu um probleminha com o meu notebook, agora eu tive que instalar o CodeBlocks num outro computador. Aham. Porém, os arquivos meus que eu salvo, ele fica os 3 arquivos, porém, quando eu clico, ele não abre o CodeBlocks no código para eu fazer uma edição. Tipo, ele abre só na página inicial do CodeBlock, e isso, tipo, me dificulta muito para ter que refazer os códigos, entende? Nossa, que estranho, cara. Mas Porque vamos fazer o seguinte, Eliseu. Depois da aula, você compartilha a sua tela e aí você me Aham, mostra o problema. Mas perfeito. provavelmente é uma coisa bem simples aí de configurar isso aí. Uhum. É, o Então tá, aplicativo padrão do seu computador deve estar incorreto, alguma coisa assim. ok. Ou o code Uhum. block está com erro. A gente dá uma olhada depois, beleza? Beleza. Me lembra, não deixa eu esquecer. O Jonathan está pedindo exercício 52 da lista 2, tá? Pessoal, deixa eu ver, 52 da lista 2, deixa eu dar uma olhada qual que é, Jonathan. Qual cacete? Vamos lá, 52. Uhum. Olha lá. Tá. Fazer um programa que solicite do usuário o nome e a idade de 5 pessoas. Olha, pessoal, agora, esse exercício aqui, agora vocês podem resolver com o struct. Dá para resolver sim? Dá. O que vocês teriam que fazer aqui? Criar 2 vetores separados, um vetor só com o nome, outro vetor só com a idade. Agora que vocês já sabem o que é struct, é muito mais fácil. Você cria uma struct pessoa e cria um vetor de... Igualzinho o exercício que a gente fez aqui na sala, aqui, ó. Opa. Na sala. Na sala não, né? Igualzinho esse exercício aqui, ó. O louco. Isso aqui, ó. Igualzinho esse exercício que a gente fez a leitura dos dados e a apresentação, tá? Ficou muito mais fácil agora de vocês resolverem. Tá? Eu posso até fazer com vocês, vou fazer com structs aqui, porque é struct daí eu faço. Se não fosse struct, eu não faria. Então, olha só. Vamos resolver esse exercício e tal com struct, ok? Com struct. Mas antes de eu resolver... Não, vou resolver agora. Tá? Então, olha só, pessoal. Esse código aqui eu já compartilhei com vocês. Eu vou criar aqui, ó, exercício 52 da lista 2. Vamos lá. Tá aqui. Então, vou abrir aqui na lista 2. Eu vou criar uma nova página. Exercício 52. Eu vou resolver esse exercício. Gente, vocês vão ver que é muito rápido. Agora. Porque a gente já tem o código pronto, tá? Então, linguagem C, EX52. Olha só, pessoal. Ah, eu não copiei o código que estava pronto aqui. Então, olha lá. Vamos lá. Antes de eu resolver esse exercício, cadê? Eu vou copiá-lo. Copiar o exercício aqui, só para a gente ter o enunciado aqui, né? Tá muito pequeno aí para vocês, pessoal? Deixa eu aumentar aqui essa tela aqui, ó. Ué, mas tá no large, cara. Bom. Olha só, pessoal. Exercício 52 da lista 2, né? Que o Jonathan solicitou ali para a gente fazer. Vamos ver uma coisa aqui. Deixa eu abrir o código. Ó, esse é o código que eu fiz antes. Então, eu vou copiar struct pessoa aqui. Estou copiando, ó. Ctrl C. Vamos lá. Vou ler struct pessoa. O que pessoa tem? Ó? Faça um programa que solicite do usuário o nome e a idade. Tá muito fácil. Olha só. Nome e idade. Beleza? Nome e idade. Struct pessoa, nome e idade. Depois da leitura dessas informações, das 5 pessoas, o nome e idade de cada um, o programa deve imprimir na tela o nome dessas pessoas e suas respectivas idades, informando também se ela é menor de idade, maior de idade ou idosa. Olha que legal. Então, eu vou copiar o código que eu tinha feito aqui, ó, para ler o nome das pessoas e para mostrar os dados das pessoas. Olha lá, é claro que eu vou tirar a parte que não importa. Então, olha lá, pessoal. Declarei a struct pessoa aqui, igualzinho a gente fez antes.
tem uma variável indexadora para percorrer o vetor de pessoas, né? Então, aqui eu estou lendo o nome e a idade das pessoas, só que eu vou excluir. Tudo bem até aqui? Nome e idade das pessoas. Eu poderia até para deixar mais bonito, ó. Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3 e tal. Beleza? Agora, é o seguinte. Com esse fora aqui, eu já leio o nome das pessoas. Tá lá, ó. Se eu executar aqui, tá lá, ó. Informe o nome. João, né? Idade, 77. Tá vendo? Informe o nome. Maria. Idade, 221. 212 não dá. E assim por diante. Beleza. Tá funcionando. O que o exercício pede, pessoal? Que depois da leitura de todas as informações, né, eu devo imprimir na tela o nome dessas pessoas e suas respectivas idades, informando ainda se ela é menor de idade, maior ou idosa. Olha que legal. Vocês concordam que aqui eu estou imprimindo nome da pessoa, vírgula, idade da pessoa. Beleza? Até aqui tudo bem? Vocês entendem, né, o que eu estou fazendo aqui. Vamos colocar tudo na mesma linha? Talvez facilite o entendimento de vocês. Só para vocês saberem que isso aqui vai imprimir uma coisa. Opa, vamos ver se diminui aqui, ó. Ah, não deu. Aqui, ó. Pronto, acho que agora melhorou. Então, olha só, pessoal. Até agora, aqui eu estou imprimindo o nome da pessoa, idade. Vamos fazer assim, nome, 2 pontos. Vírgula, idade, 2 pontos. Vírgula. Em vez de pular a linha aqui, o que eu quero fazer? Eu tenho que escrever o seguinte, ó. Se, ou seja, eu vou imprimir o nome da pessoa, a idade dela, né? E depois, é para informar também se ela é menor, maior ou idosa. Menor de idade e maior de idade. Então, vamos lá. Se, como que eu pego a idade da pessoa? Olha aqui, pessoal. É isso aqui, ó. Se ver pessoas na posição index, ponto idade, for menor que 18, printf, menor de idade. Tudo bem? Menor de idade. Se ela não é menor de idade, ela pode ser o quê? 2 coisas. Se ela pode ser 2 coisas, quais são essas coisas? Se ela não é menor de idade, ela pode ser maior de idade ou ela pode ser idosa. Então, para essas 2 condições, eu faço uma nova pergunta. Quando que ela é maior de idade? Ela é maior de idade se a idade dela for maior que 18 e menor que 65. Mas observem, se cair aqui, pessoal, se ela já vai ser maior de idade automaticamente, o menor de 18, eu não preciso nem verificar, porque eu verifiquei antes. Se a pessoa é menor de 18, ela é menor de idade. Se não, eu só tenho que ver se ela tem mais de 65. Se ela tem mais de 65 anos, ela é idosa. Então, olha só. Se de pessoas em idade for maior que 65 anos, maior ou igual, né, 65 anos, eu vou imprimir o quê? Idosa. Vamos colocar pessoa idosa, para ficar mais bonita, tá? Pessoa idosa, pessoa menor de idade. E aí é o seguinte, o contrário desse if aqui, pessoal. Se a pessoa não é idosa, eu já sei que a pessoa não é menor de idade, eu já sei que a pessoa não é idosa, que é o else. Então, no else dela, eu sei que a pessoa é maior de idade, que é a última opção. Tá? Tem outras maneiras de fazer, pessoal. Tem outras maneiras. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Talvez vocês tenham mais dificuldade, né? Mas eu poderia fazer o seguinte, ó. Em vez de fazer tudo isso aqui, eu posso... Só para vocês verem aqui, tá, pessoal? Ó, se a pessoa for menor que 18, imprime que ela é menor. Eu posso fazer assim também. Talvez é mais fácil para muitos entenderem. Só que computacionalmente é mais burro, vamos dizer assim. Tá? É mais simples, ó. Se a pessoa for maior ou igual a 65, pessoa idosa. Se não, ó, se
Maior ou igual a 18. E bom, vocês escolhem qual vocês querem usar aí, tá? Ou isso aqui, que eu prefiro, que você consegue ler bem certinho, ou isso aqui, ó. Se a pessoa é menor que 18, menor de idade. Se a idade é maior que 18 e menor que 65, maior de idade. E se a pessoa for maior que 65, é pessoa idosa. Então, olha só, eu vou executar aqui, vocês vão ver que vai imprimir duplicado, mas não tem problema, tá? Não tem nenhum problema. Vamos só imprimir um /N aqui no final, porque vai ter a outra, vai ter essa parada aqui. Então, vamos lá. Eu vou colocar um /N para ficar mais bonitinho. Então, vamos lá, vamos executar esse programa. Run. Opa, tem um erro. Acho que o último /N ficou fora da aspas. Pode ser. Eu estou aumentando a tela aqui para ver se melhora para vocês aí enxergarem. Mas aí fica ruim para mim aqui. O último /N? Mais para baixo ainda. Ah, é verdade. Valeu, obrigado. Então, olha só, pessoal. Run. Olha lá, informe. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Talvez fique melhor aí para vocês enxergarem. Nossa, vai ficar bom. Pessoa 1, Márcio. Idade, 4 anos. Pessoa 2, Maria. Idade, 18 anos. Pessoa 3, Ana. Idade, 88 anos. Pessoa 4, Luiz. Idade, 55 anos. E a última pessoa, vamos colocar aí o Júlia. Ela vai ter uma idade de 19 anos. Opa, 19 anos. Olha lá. Ó. Nome, Márcio, idade 4. Pessoa menor de idade. E aí uma outra cópia, pessoa menor de idade. Que é a segunda abordagem que eu mostrei para vocês ali. Tá? Vocês olharem aqui, ó. Opa. Nossa, cara. Por que tá estranho? Agora melhorou. Então, olha só. Melhorou nada. Melhorou para mim. Vocês não. Então, olha só. Estão vendo que está duplicando, né? Isso aqui é uma outra abordagem de fazer. E aqui é a outra abordagem que eu fiz, ó, para mostrar a idade da pessoa. Então, olha só. Podem ver que o resultado foi o mesmo. Ó. Maria, 18 anos, maior de idade, maior de idade. Ana, 88 anos, pessoa idosa. Luiz, 55, maior de idade, maior de idade. Júlia, 19, maior de idade, maior de idade. Então, são duas formas, tá? Essa aqui é a mais otimizada computacionalmente, mais elegante, a melhor de ser feita. Para mim, ela é mais legível. Porém, para quem está iniciando na programação, isso aqui também vai funcionar. Mas qual que é a diferença, pessoal? A diferença é que essa aqui tem muito menos processamento computacional do que essa. Por quê? Porque eu vou explicar para vocês. Se a pessoa é menor de idade, ele faz essa verificação. Se essa verificação for verdadeira, imprime aqui embaixo e acabou o programa. Fez um cálculo só. Aqui não, ó. Aqui ele faz a primeira verificação. Se ela for verdadeira, imprime isso aqui, aí vai fazer essa verificação de novo, é falso. Vem aqui, vai fazer essa verificação de novo, é falso, aí termina o programa. Ou seja, eu já verifiquei duas condições depois, mesmo que a primeira é verdadeira, eu executo esses cálculos aqui, faço esses processamentos da linha 35 e 38, que vão ser falsos, tá? Então, é um processamento computacional inútil, vamos dizer assim. Mas funciona, ok? Bom, pessoal, eu não compartilhei isso aqui com vocês, cara. Pô, foi mal. Então, esse aqui, ó, exercício 52 da lista 2. Tá? Deixar aí com vocês aí, beleza? Pessoal, vamos fazer o seguinte agora.
fazer a chamada e vou explicar o trabalho de vocês, a lista individual. Eu falei no início da aula, no cronograma hoje está para eu passar para vocês Ai, cacete. O nosso plano de aula hoje está para eu passar para vocês isso aqui, ó. Definição do trabalho final e a lista individual. O trabalho final, eu não vou passar hoje, vou passar na próxima semana, tá? Porque vai ser, tô vendo quantos vão ser em grupo e tal e tudo mais. Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou passar para vocês agora a lista individual e vou fazer a chamada, tá? E a semana que vem eu passo o trabalho final e vocês querem vocês escolherem os grupos e tal, deem as sugestões de vocês aí, a gente vai conversando, tá? Vamos fazer a chamada rapidinho, então? Olha só. Vamos lá. Vou explicar o trabalho de vocês já, tá? Deixa eu fazer a chamada aqui, ó. Alunos, lançar frequência. Hoje é dia 23. Não, hoje é 30, né, cara? Tem que lançar a frequência da semana passada. Vocês atualizaram o portfólio? É interessante vocês atualizarem o portfólio. Eu vou lá olhar lá depois para lançar. Então, hoje é dia 30. Vamos ver quem está. Nós temos 22, tá bom? Brian, Bruno, Daniela, Edrice e Eduardo. Vamos lá. Andrew não está. Brian, Bruno. Putz, tem 2 Brunos. Andrés está. Bruno Andrés está. Bruno Gustavo não está. Daniela está. Júlia não está. Edrice está. Eduardo está. Eduardo está. Eduardo, Eliseu, Everton, Felipe, Guilherme e Gustavo. Eduardo, Eliseu, Everton, Felipe, Guilherme e Gustavo. Beleza? Cadê? Jennifer, João, John, Jonathan e José. Jennifer, João, John, Jonathan e José. Olha, tá todo mundo. Que legal. Kaique, Luiz e Melissa. Kaique, Luiz e Melissa. Beleza. E Renan. Então, Michele não está. Renan está. Beleza. Pronto, pessoal. Fiz a chamada. Por enquanto, quem está com falta? Andreu, Bruno, Júlia e Michele. Ok? Então, agora é o seguinte, pessoal. Ó, essa é a lista individual de vocês, certo? Então, aqui, ó, na lista individual, nós temos o número da chamada de vocês, nós temos... Opa, será que eu estou na turma certa? Não, eu estou na turma errada. Foi mal. Aqui, ó, F. Aqui. Perdão, eu errei mesmo, hein? Então, olha só. Vocês têm 25 alunos na chamada, na nossa turma. Cada aluno tem o seu número e a sua matrícula, tá? Então, aqui tem a matrícula de vocês. O que vai acontecer? Eu vou enviar no e-mail de vocês, lá no SIGA, tá? Hoje, individualmente, por e-mail ou mensagem, a lista de exercícios que vocês devem entregar, valendo nota da lista individual, que vale 40% da nota. A entrega vai ser via SIGA até o dia 18/5. Como que eu vou definir essa lista? Assim, ó. Cadê aqui? Aqui, ó. Eu vou definir essa lista assim. Olha só. Depois eu vou passar para vocês esse código aqui, tá? Só para vocês terem também. Então, vamos lá. Né? Vamos apagar isso aqui, deletar. Deletar. Então, olha só, pessoal. Gostaria que vocês prestassem atenção aqui, porque a ideia é que no final da disciplina vocês consigam fazer programa desse jeito aqui. Tá? Então, olha só. Esse programa, o que ele faz? Vamos executá-lo primeiro, né? Vamos executá-lo primeiro. Run. Olha lá. Sorteio da lista individual, turma EFI 0014. Professor tal. Qual é a data agora?
30 de março, né? Terça-feira, meio-dia. Oh, tá errada a data. Ah, esse aqui tá no horário UTC, pessoal. Foi mal. É que eu tô pegando o horário aqui do sistema, tá? Se eu pegar esse código aqui e executar na minha máquina, vai dar o horário meu aqui, quer ver, ó? Code Locus. Olha só. Oh, shit, vamos? Então, só para vocês verem que eu estou executando. Tá. Ó, pessoal, aqui eu estou no meu code blocos da minha máquina. Se eu executar aqui, ó, compila e executa, tá lá, ó. Aqui pegou certinho, 9 horas e 47 minutos, tá? Porque ele pega o horário local. Então, pressione uma tecla para fazer o sorteio dos exercícios. Então, quando eu pressionar a tecla, olha lá, o que que tem aqui? Nós temos, por exemplo, o aluno 1 da chamada, que é esse aluno aqui, ó, com essa matrícula, tá? Você, cada um sabe sua matrícula aí e tal. O aluno 1 vai fazer esses exercícios aqui, ó. Da lista 1, quais exercícios da lista 1? O 16, o 39, 44 e 30. Da lista 2, 76, 59, 75 e 69. Tá? A lista 4 também. Então, o aluno 1 vai fazer e entregar esses exercícios. O aluno 2, esses outros exercícios. O aluno 3, esse outro exercício. E assim, para cada um dos 25 alunos da turma. Então, esses sorteios de alunos foram gerados aleatoriamente. Observem que, vou deixar aqui, ó, o aluno 1 começa com 16. Se eu executar aqui, ó, como é aleatório, vai ser outro número. Olha lá. Vamos lá ver? Começa com 31, 34, estão vendo? Estou executando na web aqui. Então, esse programa, o que ele faz? Deixa eu só explicar rapidinho para vocês aqui. Esse programa faz o seguinte, ó. Ele tem uma função. Gente, gravem o seguinte. Essa função, ela recebe um número e vê se esse valor ele está dentro de uma lista, de um vetor. Se estiver, troca. Por quê? Porque como eu sorteio números aleatórios, por exemplo, a lista 1 vai do exercício 1 até o 48. Então, eu posso sortear um número, sei lá, 20. Eu posso sortear outro número e ser o 20 de novo. Para que não seja exercício repetido, eu fiz uma função que verifica os exercícios repetidos, tá? Se já existe na lista ou não. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, uma lista com 25 alunos. Na verdade, isso aqui eu nem estou usando. Né? Então, olha só. Eu tenho aqui um programa aqui que abre para gravar em arquivo. Vocês vão ver isso depois, tá? Isso aqui ele gera um arquivo, ó. Se vocês olharem aqui, ó, tudo que está aqui na tela está nesse arquivo, ó. Esse arquivo texto foi gerado. Se vocês olharem aqui no meu computador, ó, eu executei esse programa, certo? Então lá, terminei o programa. Beleza, terminei. Se vocês olharem aqui, ó, tem um arquivo gerado. Oh, desculpa. Onde é que está esse programa aqui? Onde é que está esse programa aqui? Peraí, pessoal. File. Deixa eu abrir o diretório aqui, ó. Open. Ah, tá dentro de programação no meu computador, ó. Então, dentro do meu computador, documentos, na pasta programação, tem lá, qual foi o último arquivo que foi gerado? Olha lá, tem um arquivo texto. Eu vou abrir ele, ó. Olha lá, ele gravou todo o meu sorteio que eu fiz em arquivo, tá? Dentro do nosso computador. Então, o programa já gera em arquivo também. Então, como que funciona? Esses dados que estão no arquivo TXT aqui, ó, estão guardados aqui nesse arquivo TXT, eu posso baixar eles. Então, como que funciona, pessoal? Basicamente, eu criei um vetor que define o range, né? O limite dos exercícios de 0 até 48, do 48 até 89 é a lista 2, a lista 3 vai do 89, do 90 até o 110 e assim por diante. E aí, para cada uma dessas listas, né? Lista 1, 2, 3 e 4, o que nós estamos fazendo aqui? O que eu fiz? Eu mostrei a data e a hora local e tal, e aí eu estou fazendo o seguinte, ó, para cada um dos 25 alunos, sorteia seus exercícios. O primeiro for, ele vai percorrer os alunos. Então, para o aluno 1 da chamada, ele pega a lista 1 e sorteia os exercícios. Pega a lista 2, sorteia os exercícios. Pega a lista 3, sorteia os exercícios. É tudo randômico, tá? Então, tudo aleatório. E aqui depois eu tenho um for que apresenta os exercícios sorteados.
Então, aqui eu faço o sorteio, nesse for, né? Basicamente, eu tenho uma vetor x, essa variável vetor x é meu vetor de exercícios, tá? Então, cada número que eu sorteio aleatório, eu coloco num vetor e depois eu mostro esse vetor para imprimir desse jeito aqui bonitinho, tá? Então, e no final eu fecho o meu arquivo texto, que também está salvo. Tudo que imprimiu aqui, também está imprimindo aqui. Então, se vocês observarem, eu tenho dois printf sempre. Olha lá. Printf lista 1, lista 2, lista 3 na tela. Um fprintf no arquivo, lista 1, lista 2, lista 3 no arquivo texto. Então, esse foi o código que eu usei para gerar os exercícios aleatórios. Então, com base nessa especificação que está aqui, ó, com base nessa especificação aqui que eu vou deixar no SIGA, eu vou mandar no e-mail de vocês isso aqui para cada aluno. Isso aqui para o aluno 1, isso aqui para o aluno 2, isso aqui para o aluno 3 e assim por diante. Beleza? Então, assim, hoje, agora após a aula, eu já vou fazer esse encaminhamento no e-mail. Como que eu vou encaminhar? Eu vou vir aqui, ó, no SIGA, pessoal, só para mostrar para vocês. Cadê os participantes? Tá aqui, ó. Então, olha só. Vou pegar, por exemplo, o André, né? Vou vir aqui, vou mandar uma mensagem para ele, eu vou aqui colar. Sei lá, eu estou chutando, né, André? Eu vou fazer mais um sorteio. Então, ó, aluno da chamada 1. O André está na chamada 1, por exemplo, eu vou mandar isso aqui para eles, ó. E marcar aqui para vocês enviarem, então vocês vão ter. Beleza? Então, assim que eu vou mandar para vocês daqui a pouco aí as listas. Pessoal, alguma pergunta da aula sobre structs que nós vimos hoje, sobre a lista individual, que é esse trabalho que vale 40% da nota? Eu vou mandar ele daqui a pouco para vocês, ele completinho daí, com os exercícios que cada um vai fazer individualmente, beleza? Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, esse é o momento aí de vocês esclarecê-las, e eu fico aqui à disposição aí para tirar a dúvida de vocês. A lista será entregue quando? Professor, tempo. Então, se por exemplo, como fez você o exercício da lista número 2, o exercício que o Jonathan perguntou, né? Ela é da lista número 2. Normalmente nós fizemos para a questão do vetor e tudo mais. Eu me lembro que eu fiz por vetor, mas também se eu acho que eu posso fazer, por exemplo, com estruct, como o senhor fez, eu posso fazer. Então, somente vai fazer a resolução do problema. A verdade não tem que ser por conta de que é no exercício da lista 2, então tenho somente as ferramentas que nós olhamos lá. Pode usar o que você quiser ali, tá? O que eu quiser, né? Pode usar o que você quiser. Gente, ó, para mim, vocês têm que resolver, tá? Então, assim, pode usar o que vocês quiserem. Agora vocês já sabem como funciona o struct. Então, fica muito mais fácil de resolver com estruturas que a gente aprendeu hoje. Fica bem mais fácil. Porque, da outra forma, eu ia ter que ter dois vetores, um vetor só para guardar nome, separadinho, do outro vetor que só guarda a idade. E aí, qual é a lógica? O vetor 0, o vetor de nomes na posição 0, corresponde ao vetor de idade na posição 0. É a mesma pessoa, o nome e idade da mesma pessoa que a pessoa 0. A pessoa 1 tem os dois valores. A pessoa 2, você acessa por meio do mesmo índice. E assim por diante. Essa seria a lógica. Agora, com o struct, fica muito mais fácil, muito mais simples. Tá? Então, você pode usar struct, qualquer uma ali, não tem nenhum problema. O importante é resolver. Alguma aluna tinha falado alguma coisa antes de você, e aí eu não sei quem foi, cara. Não sei. Mas... Bom, tranquilo. Eu acho que é isso, Jonathan. Não sei se respondi sua dúvida. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Lembrando que eu vou enviar o trabalho de vocês daqui a pouco, tá? Lista individual eu vou postar aqui no SIGA daqui a pouquinho e também vou colocar essa aula, gravação dessa aula lá também. O formato que a gente envia, professor, a gente envia o arquivo C. Isso. Boa. Boa. Olha só. Se vocês fizerem no Replit aqui, o que eu preciso só? Eu preciso que vocês me enviem o main.c de cada exercício. Por exemplo, esse main.c aqui, ó, botão direito, Ctrl+C,
eu posso vir aqui no meu bloco de notas, colar aqui e salvar isso aqui como exercício 10, por exemplo. Tá? Ponto C. Salvei como exercício 10.C, beleza? Ou eu seleciono, aqui no meu caso tem exercício 10.C, e aí é o seguinte, uma sugestão é que vocês criem uma pastinha, vamos supor assim, ó. Vamos supor que vocês criem uma pasta, por exemplo, lista, vou colocar maiúsculo aqui, ó, lista individual, por exemplo, Jonathan. Lista individual Jonathan. Dentro dela, eu quero que vocês criem lá, nem sei como é que eu chego aqui. Dentro dela, eu quero que vocês me coloquem isso aqui, ó. O EX10.C. E aí vocês vão ter, vocês podem até fazer assim, ó. O EX10. Vamos supor que o primeiro aluno é esse aqui, ó. O primeiro, os exercícios são esses aqui, ó. Vamos supor. Ó, sei lá, do aluno 1 aqui, ó. 31, 23. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Exercício 31. O outro exercício é o 23. O outro exercício é o, sei lá, o 42. Beleza. Aqui dentro, que vocês... Tudo dentro de uma única pastinha. E o que vocês vão fazer depois? Depois que tiver todos os exercícios aqui dentro, o que vocês vão fazer? Botão direito. Enviar para, se vocês estiverem aí no Windows de vocês e tal. Ou compactar arquivo, comprimir e tal. Geralmente, enviar para, pasta compactada. Ele gera um único arquivo .zip. É esse arquivo que vocês vão enviar. Porque dentro dele está a pastinha e tem todos os arquivos lá dentro, tá? É isso que eu quero que vocês me enviem, beleza? Não sei se respondi sua dúvida. Acho que seria isso. Sim, isso mesmo. Pessoal, alguma pergunta a mais? Alguma dúvida? Quando será entregue a lista? Para quando? Essa lista individual, a entrega dela é dia 18/5. 18/5. Então vai ser... Deixa eu ver aqui. Ó, entrega da lista 18 de março? Não, maio. 18 de maio. Tá? Tá ok. Entrega da lista individual 18 de maio. Beleza. E, pessoal, é o seguinte. Semana que vem eu vou passar o trabalho final, tá? A definição dele. Que vai ser em grupo. O que vocês querem? Vocês querem que eu faça os sorteios aleatórios dos grupos? Vocês preferem... Eu vou abrir uma enquete. Eu vou abrir uma enquete no Siga e vocês votam, tá? Acho que é melhor, porque daí é mais justo também. Então é o seguinte, ó. Tô criando uma enquete aqui no Siga já. Deixa eu criar uma enquete aqui. Já peço para vocês votarem. Então, olha só. Hoje é dia... Que dia que é hoje? Hoje é dia 30, né? Então, vamos lá. Se hoje é dia 30... Opa, alguém aqui entrou. Não. Alguém mandou alguma coisa aqui que eu não sei o que era. Eu vou fazer uma enquete aqui. Melhor. Não precisa nem me responder, que eu vou colocar aqui. E aí, o que vencer, a gente... Cadê a parada, mano? Aqui, dia 30, hoje. Então, eu vou cadastrar uma enquete. O título da enquete é... Como você prefere que seja a escolha dos grupos do trabalho? Olha que lindo. Assim que a gente cria as paradas no Google, pessoal. Do trabalho final. Publicado assim. Prazo de votação hoje, até as noites. Então, eu já solicito que vocês respondam ali. Escolha dos membros... Escolha dos membros de modo aleatório. O que é a escolha do membro de modo aleatório? Eu escolho para vocês, tá? Usando um algoritmo ali. Escolha dos membros pelos alunos. Ou seja, na segunda opção... A segunda opção é vocês mesmos definem os grupos que vocês querem, tá? Então, olha só. Escolha dos...
Deixa eu ver a pergunta. Como você prefere a escolha que seja a escolha dos grupos do trabalho final, escolhas dos membros de modo aleatório. Isso aqui é eu que vou escolher. Modo aleatório. Escolhas dos membros individual. Escolha dos membros feita pelos alunos. Perfeito. Pessoal, vocês já podem ir lá, já está lá a enquete para vocês votarem aqui no Siga A. Tá aqui, ó. Como você prefere que seja a escolha dos grupos? Em função disso, a semana que vem eu vou definir, eu passo o trabalho para vocês aí certinho, tá? Respondam hoje já, acho que é interessante. E, bom, pessoal, era isso que eu tinha aqui para passar para a aula de vocês em termos de conteúdo, dúvidas. Quem não tem mais dúvida e quer fazer os exercícios, está liberado aí e tal. Quem tem dúvida, quer ficar aqui, a gente tira também, tranquilamente. Tem um aluno que ia ficar comigo de alguma coisa depois da aula, não lembro o que era. Isso, eu. Isso. E aí eu vou sanar sua dúvida também, então, aí. Beleza, pessoal? Eu agradeço mesmo aí vocês. Opa, tem alguém que quer falar alguma coisa? Professor, sobre o portfólio, como que é que o senhor quer que nas aulas assíncronas colocar o que foi feito? Exato, no dia. O que você fez, o que você aprendeu, o que exercício você resolveu. Qual que é a ideia? A ideia é que eu quero ter uma coisa oficial, ter um registro oficial de que você, pelo menos, acessou o Siga e trabalhou e tal durante a semana que não teve aula síncrona, entendeu? Durante a aula síncrona. Mas você coloca o que você fez, o que você aprendeu, qualquer coisa ali relativa à aula, tá? Aí, nessa última aula assíncrona, pode colocar ainda o que foi feito ali. Tá bom. Resolvi tais exercícios, estudei como vetores e matrizes, resolvi exercícios de string, exercício 5, 15, alguma coisa assim, tá? Para eu saber o que você fez. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, pergunta? Yo, profe. Pode falar, Jonathan. Una pregunta. Es que aún yo tengo dudas con lo de los vectores y quería ver ese video que usted tiene ahí en el SIGA de vectores. La grabación que estaba, pero no me la deja ver. No sé si es que es mi computador o es que de pronto usted la sacó ya. Tá. Você chegou... uma pergunta para todos, na verdade, né? Vocês estão indo na monitoria? O que estão achando? Quem é o monitor de vocês? Meu é a Gabriel. Sí, yo Gabriel. la monitoría. Porque de pronto usted en el video explica alguna cosa mucho mejor, o la entiendo mucho mejor así. Pero pues sí, yo voy a monitorear. Perfeito. Como no todas las veces la monitoría está, sino que... Se você quiser, Jonathan, você pode até compartilhar sua tela, cara. E aí a gente se você pode até compartilhar sua tela, eu parei a minha, inclusive. Aí a gente pode até ver sua dúvida aí e tal, se quiser, tranquilamente, tá? Às vezes é mais fácil. Ya, es que solo quería como ver el video, ya. Pero espera a ver que ya aquí mandaron el no sé. Você me mandou essa dúvida? Deixa eu ver aonde. Deixa eu ver aonde. Olha, no fórum, provavelmente, você enviou, né? Eu vou dar uma olhada lá, porque eu não estou encontrando aqui. Perdão, fórum aqui, Classroom. Não. Viu, Jonathan? Eu não estou encontrando a dúvida que você me enviou, tá? Que estranho. Alguém quer falar? O Felipe também quer falar, né? No es duda. No, profe, quiero volver a ver el video. La grabación de la clase pasada, de las clases con los vectores. Tá bom, fechou. A mí no me deja, no sé si es que usted lo tiene bloqueado, ya lo cerró. Perfeito, eu vou dar uma olhada. Que não me deja ver. Eu consegui resolver esse problema agora aqui no Siga, mas agradeço daí, obrigado. Eu vou dar uma olhada lá, se precisar eu coloco lá, pode deixar. Obrigado.
Gracias a usted, profe. Valeu, brigadão. Pessoal, é isso que eu tinha para falar com vocês. Então, vocês estão liberados aí para usar o restante da aula aí para fazer os exercícios, tá? De forma síncrona. E é isso. Eu vou ficar aqui. Agora eu vou falar com o Eliseu, acho que é. O Felipe, não lembro. Isso. E é isso, pessoal. Brigadão aí, então. Tenham uma boa semana e façam os exercícios aí da listas, ok? E eu já... Lembre-se que daqui a pouco eu vou enviar a lista individual aí no e-mail de cada um, tá? Valeu. Viu, John? Felipe, tá aí? Obrigado, professor. Eliseu, Já fechou. tirei a dúvida, professor. Já tinha tirado a dúvida. Valeu. Já tirou? Fechou, valeu. Até mais. Eliseu, você quer compartilhar o seu PC aí, cara? A tela? Porém, só não sei onde é, professor. Ali Apresentar embaixo, agora? ali, direita. Ali, apresentar agora. Tá, perfeito. E aí você pega a tela inteira. É mais fácil. Uhum. Vou até desligar aqui a aula, porque isso aqui é dúvida. Eu vou parar de gravar, na verdade. Pronto.